todos, tudo bem? Aqui é o professor Gelson Ribeiro e hoje eu estou aqui para fazer uma pequena repaginada nos temas que nós abordamos nas últimas videoaulas. Primeiro eu gostaria de falar da teoria celular. Na teoria celular nós contamos com três premissas básicas. A primeira é que todo ser vivo é constituído por células. A segunda é que toda atividade metabólica que acontece dentro do organismo, ele acontece dentro da célula. A terceira é que toda célula ela é proveniente de uma célula pré-existente. Ao falar de células, nós falamos também de tipos celulares. Os tipos celulares podem ser procariontes ou eucariontes. Uma célula procarionte é uma célula que ela não contém membrana nuclear ou carioteca. A ausência desse envoltório nuclear faz com que o material genético da célula fique disperso no citoplasma. Essas são as bactérias. Os organismos eucariontes são aqueles que, diferentemente dos procariontes, contêm carioteca, ou membrana nuclear, então seu material genético está delimitado por uma membrana. Nós falamos também das células com relação ao seu número. Os organismos podem ser, então, unicelulares ou multicelulares. Os organismos unicelulares são aqueles formados por uma única célula. E os organismos multicelulares, ou pluricelulares, como queira, são formados por diversas células. Nós temos representantes unicelulares, temos as bactérias, temos os protozoários, temos algumas algas que são unicelulares, temos alguns fungos que são unicelulares, né? E temos plantas, animais, grupos de fungos multicelulares e algas também que são multicelulares. Falamos aqui sobre a questão da nutrição, de como os organismos obtêm o seu alimento, a sua nutrição. Os organismos são assim divididos em autótrofos ou heterótrofos. Os organismos autótrofos são aqueles que sintetizam seu próprio alimento. Entre eles nós temos as algas, que são os principais produtores do planeta, temos as plantas e temos algumas bactérias que fazem quimiossíntese ou fotossíntese. E com relação aos organismos heterótrofos, nós temos todos os outros organismos não citados e há uma diferença entre alguns heterótrofos. Os seres humanos, por exemplo, são heterótrofos por digestão, ou seja, contam com um aparelho digestório que realiza a digestão dos alimentos para posterior aproveitamento dos nutrientes. Temos fungos que são heterótrofos por absorção, né? Ou seja, eles liberam enzimas e fazem a digestão do alimento de uma forma extracorpórea, absorvendo depois os nutrientes oriundos dessa digestão. Falamos com relação à célula ainda sobre a troca do material extracelular e intracelular. A membrana plasmática, que é o envoltório que separa o meio intracelular do extracelular, ela tem permeabilidade seletiva e dessa forma ela controla o que entra e o que sai da célula. Essa troca de material, ela pode ser uma troca ativa, né, um transporte ativo, ou seja, com gasto de energia, ou transporte passivo, ou seja, sem gasto energético. Na troca passiva, nós citamos a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão facilitada e simples, a diferença é que na difusão facilitada, nós temos a ação das enzimas permeases, que facilitam, auxiliam essa passagem através dos canais da membrana. Na troca do transporte ativo, nós temos
como exemplo a bomba de sódio e potássio, que é uma troca ativa, ou seja, com gasto de energia, porque ela atua contra o gradiente de concentração. Temos também na tireoide células que fazem a absorção do iodo para a célula da tireoide. Também é um tipo de transporte ativo. Avançamos para as organelas celulares, que ocupam mais de 50% aí do citoplasma celular. Entre as organelas nós falamos sobre mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia, respiração celular. Falamos de complexo golgiense, ou complexo de Golgi, que faz o armazenamento dos produtos sintetizados na célula. Falamos de retículo endoplasmático granular, antigamente conhecido como rugoso, que pela presença de ribossomos aderidos à sua membrana, ele produz proteína, assim como os ribossomos também são organelas celulares que se encontram soltas no citoplasma e realizam síntese de proteína. Falamos de lisossomos, que atuam na digestão intracelular, ou de organelas que já estão velhas dentro da célula, né? Ou de algum agente estranho que invadiu a célula. Falamos de cloroplastos nas células vegetais, que armazenam clorofila e com isso realizam fotossíntese. Falamos da presença de flagelos, que auxiliam a movimentação e captura de alimentos. Falamos da presença de cílios, que também têm a mesma função. No capítulo que falamos sobre componentes orgânicos, nós falamos dos carboidratos, falamos dos lipídios, falamos de proteínas, que são estruturais, e falamos de ácidos nucleicos, e quero deixar um destaque aqui para a nossa videoaula sobre vitaminas. Falamos sobre vitaminas hidrossolúveis, que são basicamente as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Vitaminas hidrossolúveis são vitaminas solúveis em água, e por esse motivo é muito difícil que tenhamos uma hipervitaminose por vitamina hidrossolúvel, uma vez que seu excesso é eliminado principalmente através da urina. Falamos também sobre vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina A, D, E e K. A vitamina K ela é produzida também no intestino, através de bactérias intestinais. A vitamina E ela é importante na questão da fertilidade masculina. A vitamina A, como já disse, com relação a evitar a questão da cegueira noturna. E a vitamina D, que é importantíssima para as crianças, que ela facilita a absorção de cálcio lá no intestino delgado, evita o raquitismo na infância e a osteoporose na idade mais adulta. Então, pessoal, é isso para hoje. Agora eu vou disponibilizar para vocês o gabarito do material didático, muitas respostas que eu vou estar disponibilizando. A maioria dos alunos já tem, né, anotada no seu material didático, mas de qualquer forma estarei disponibilizando aqui. E algumas questões eu vou estar comentando durante a apresentação do gabarito para vocês. São questões que, via de regra, existe dúvidas com relação à sua interpretação. Então eu vou estar aqui disponibilizando para vocês esse gabarito e alguns comentários. Um abraço, fiquem com Deus.
A questão número 3 da página 13, nós temos uma questão aí da FUVEST, onde Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, a primeira, que os átomos são indivisíveis. Os átomos, na verdade, são formados por prótons, nêutrons e elétrons, e por isso eles são partículas indivisíveis. Na verdade, isso não se caracteriza como certo, porque os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons e por isso não são partículas indivisíveis. Então essa seria a resposta. A letra B, os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa. Nessa resposta, as massas dos átomos de um determinado elemento podem ser diferentes, pois o número de nêutrons pode variar. Ou seja, o que determina a massa de um elemento é a soma dos prótons e nêutrons que estão localizados no seu núcleo, uma vez que a massa dos elétrons é desprezível. A questão número 9 da Universidade Federal de Uberaba, Minas Gerais, que fala sobre a água e a importância dessa água no interior da célula. Na letra A, pede para destacar o papel da água na regulação da temperatura dos animais. A água, na verdade, evita oscilações térmicas por causa do seu elevado calor específico. Então, ela equilibra, né, a temperatura corporal interna, né, que é muito importante para manter o metabolismo desses animais. Na letra B, também do número 9, página 16, por que as pessoas desidratadas correm risco de vida? Isso ocorre devido à redução do volume de líquido circulante, que dificulta a chegada de recursos às células. Como que a gente pode explicar isso? Alguns tecidos, como o sangue, por exemplo, que tem a sua maior parte constituída por água, é um tecido onde as hemácias elas levam oxigênio e nutrientes a todos os tecidos, todas as células do organismo, né? Então, há necessidade dessa água estar presente no organismo para poder levar esse oxigênio e esses nutrientes, bem como fazer a remoção de resíduos metabólicos do organismo. Na questão número 10 da página 18, nós temos uma questão sobre substâncias inorgânicas das células. Nós temos 5 opções, A, B, C, D e E. Qual seria a opção que reúne as substâncias inorgânicas? Ácidos nucleicos, letra A, nós sabemos que fazem parte das substâncias orgânicas, bem como as proteínas, que são estruturais, e seria a opção B. Os lipídios também são orgânicos, e a letra E, os carboidratos, que também são orgânicos. Então, só nos resta a letra D como correta, sais minerais. Os sais minerais, que entre eles nós temos sódio, potássio, cálcio, cloro, ferro, magnésio, manganês, cobalto, cloro, entre outros. Então, a resposta certa seria a letra D, sais minerais. Na página 23, na questão 22 da Universidade Federal do Ceará, nós temos uma questão que fala sobre os esteroides lipídios importantes, né? Bem diferentes dos glicídios e das ceras. O colesterol é um dos componentes mais conhecidos dos esteroides, obviamente devido à sua associação com doenças cardiovasculares. Na letra A, nós temos a seguinte indagação. Cite 2 funções do colesterol no corpo humano. O colesterol participa da constituição da membrana celular, que é uma constituição fosfoglicolipoproteica, e atua como precursor de hormônios sexuais. Na letra B, pede para citar 2 origens do colesterol encontrado no nosso sangue. O colesterol ele pode ser fabricado pelo fígado e pode estar presente em alimentos ingeridos, por exemplo, como ovo, como leite. Então, é possível que uma pessoa magra, né, com índice de massa corporal baixa, ela ainda assim
tenha o colesterol alto, mesmo que ela faça uma ingestão pequena de colesterol ingerido, porque o nosso corpo tem produção própria de colesterol pelo fígado. Então isso não é muito comum, mas é possível que uma pessoa com índice de massa corporal maior, né, tenha o colesterol normal, e uma pessoa chamada magra ou com índice de massa corporal baixo, né, dentro do normal, né, ela tem o colesterol alto. Na página 29, a questão número 2 é uma questão da FUVEST, uma Universidade de São Paulo, fala sobre o átomo, que é constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons, que apresenta, respectivamente, número atômico e número de massas iguais a. Vamos explicar essa questão. Está pedindo o número atômico e o número de massa. Um átomo é eletricamente estável, ele possui 17 prótons, 17 elétrons e um número atômico igual a 17. Então, o número atômico desse átomo, ele vai ser igual ao número de prótons. Então, se o átomo possui 17 prótons, obviamente ele vai possuir um número atômico igual a 17. E o número de massa igual a 35. Por quê? Porque o número de massa vai ser justamente a soma entre o número de prótons que está no núcleo mais o número de nêutrons. 17 com 18 vai dar 35. Por isso a nossa resposta certa é a letra D. 17 para número atômico e 35 para número de massa. Na página 30, nós temos uma questão da SES Gran Rio, Rio de Janeiro, a questão número 5, aonde nós temos uma observação sobre células vegetais que podem ser diferenciadas das células animais pela presença de uma outra membrana que reveste externamente a membrana plasmática. Essa membrana de reforço das células vegetais é constituída por um polissacarídeo. E pergunta-se que polissacarídeo é esse? Sabemos que as células vegetais, elas possuem também uma parede celular, né? Diferentemente das células animais. E essa parede celular é constituída por um polissacarídeo chamado celulose, que é importante também dizer que esse polissacarídeo não é digerido pelo homem, né? Mas embora seja muito importante no processo de melhoria do trânsito intestinal. Então a resposta certa seria a letra C, celulose, que é um polissacarídeo vegetal.